Então, vamos começar a nossa 15ª aula de modelação e simulação. E estávamos a falar sobre a modelação de sistemas mecânicos com a abordagem de Euler-Lagrange. E tínhamos chegado à conclusão que em coordenadas retangulares eu posso definir uma função que é lagrangiana, que é a diferença entre energia cinética e energia potencial, e que posso, em seguida, escrever uma equação, que é a equação de Euler-Lagrange, verificada por esta quantidade. E, desenvolvendo a equação de Euler-Lagrange, surgem naturalmente as equações nas várias dimensões que definem o comportamento das partículas que estão a ser consideradas. Eu hoje queria explorar isto um bocadinho mais, queria alargar um bocadinho o âmbito e queria também ver alguns exemplos. Tínhamos visto um exemplo muito simples. Eu hoje queria ver alguns exemplos, um deles, pelo menos, que não é nada trivial de se fazer com mecânica newtoniana, com as técnicas da mecânica newtoniana. É possível fazer, mas dará um trabalho enorme. Pronto, então, a primeira coisa que eu queria falar-vos é sobre graus de liberdade e constrangimento, quer dizer. Vamos pensar que nós temos um ponto de material, né, ou uma partícula, e essa partícula pode-se deslocar ao longo de 3 coordenadas cartesianas, não é? x, y, z, ou x1, x2, x3. Estes 3 eixos ortogonais. E dizemos que tem 3 graus de liberdade. É? Se nós tivermos n partículas, vamos ter 3n graus de liberdade, porque cada partícula tem 3 graus de liberdade, temos n partículas, temos no total 3n graus de liberdade. Mas agora podemos restringir as partículas a movimentarem-se de determinadas maneiras. Por exemplo, algumas partículas só podem andar sobre uma determinada superfície e deslocar-se sobre uma determinada superfície. Então, se eu tiver n constrangimentos, o número de graus de liberdade que eu vou ter é 3n, que era o número de graus de liberdade se as partículas não tivessem restrições, menos o número de restrições, que é n. É? Por exemplo, se eu tiver uma partícula que se desloca apenas no plano horizontal, eu vou ter 3 graus de liberdade menos uma restrição, que é a restrição de que a coordenada vertical z é igual a 0. E, portanto, eu, de facto, tenho apenas 2 graus de liberdade. Lembrem-se que para descrever os sistemas mecânicos, eu preciso de uma posição e de uma velocidade. Portanto, eu aqui estou a falar das posições e este número de graus de liberdade refere-se às posições. Eu, de facto, quando considero o estado e escrevo o modelo de estado, eu vou precisar de 2n variáveis de estado em geral. Se pensarmos num corpo rígido, nos exemplos que vamos considerar, grande parte deles são apenas partículas, não é? Mas eu posso considerar um corpo rígido. Esse corpo rígido tem 6 graus de liberdade. Porquê? Porque ele pode se deslocar nas 3 direções x, y e z, mas também pode rodar em torno de cada um destes eixos, o que dá 3 rotações. Ou seja, eu tenho o número de graus de liberdade para o corpo rígido, que é 6 vezes o número de corpos rígidos que eu considerar. Não é? Porque para cada corpo rígido eu tenho 3 translações e 3 rotações como graus de liberdade. E, portanto, o número de graus de liberdade de n corpos rígidos vai ser 6n número de corpos rígidos menos o número de restrições. Pronto. E esta conversa toda é importante porque eu posso simplificar as minhas equações e, portanto, em vez de estar a escrever equações para variáveis que depois se obtêm facilmente por restrições algébricas, eu vou poupar essas equações. Vamos ver aqui um exemplo. Este exemplo é do livro do professor Nuno Maia,
Eu acho que é engraçado. Portanto, no desenho à esquerda, à direita, em cima, na situação A, eu tenho 3 partículas, vamos supor que cada um daqueles tijolos é modelado apenas como um corpo, como um ponto material sem dimensões, bem? Para simplificar. E então eu tenho, se cada um daqueles pontos materiais se desloca livremente no plano, cada um deles pode deslocar-se em 2 direções e, portanto, eu tenho um número de graus de liberdade que é 2 coordenadas cartesianas vezes 3 partículas, tem 6 graus de liberdade. Agora vamos supor que eu punha ali umas baias com umas roldanas, na situação B, e que forçava a que os corpos só se mexessem na vertical. Então eu passo a ter 3 restrições, são essas 3 restrições, cada corpo só se pode mexer na vertical. Eu vou ter, tinha 6 graus de liberdade, agora tenho 3 restrições, portanto 6 menos 3 tenho 3 graus de liberdade na situação B. Agora suponham que eu fazia uma restrição adicional, que era, eu ligava os 3 corpos por uma barra que passava as 3 partículas por uma barra que passava por elas. Não é? Uma barra articulada, portanto, a barra pode rodar, mas não se pode deslocar. E está fixa cada uma das partículas. E, portanto, eu agora, o que é que eu tenho? Eu tenho ainda mais uma restrição. Não é? Tenho ainda mais uma restrição. E, portanto, em vez de serem... Tenho 3 restrições devido ao movimento ser na vertical e tenho a restrição da barra. Portanto, tenho 4 restrições, só tenho 2 graus de liberdade. Eu posso descrever o movimento do sistema de várias maneiras. Eu posso descrevê-lo, por exemplo, fixando as coordenadas x1 e x2, ou x1 e x3, ou x3 e x2, mas não preciso de fixar a todas. Eu só preciso de 2, só tenho 2 graus de liberdade. Também posso fixar, por exemplo, ou posso usar como coordenadas que descrevem a configuração do sistema, a coordenada vertical da partícula que está no centro, este Q1, e o ângulo de rotação da barra é equivalente, não é? Q2. E posso descrever, reparem que se eu souber, por exemplo, o x1 e o x2, reparem que o x2 está na ponta, não está aqui no meio. Eu posso calcular o x3 facilmente com esta expressão, não é? 1 meio de x1 mais x2. O ponto médio, de facto. Um que vem um bocadinho para baixo, outro vai um bocadinho para cima. O x3 está no meio. Ou então posso usar expressões trigonométricas, não é? Para exprimir o Q1 e o Q2, que é o ângulo, usá-los para exprimir o x1 e o x2. Ou vice-versa, ou a partir do x1 e do x2 eu posso obter o Q1 e o Q2 e, por exemplo, se estivesse na primeira situação, imaginem que eu descrevi o sistema com as coordenadas Q1 e Q2. Eu posso obter o x1 e o x2 e a partir do x1 e do x2 obtenho o x3. Portanto, o Q1 e o Q2 têm toda a informação, tal como o x1 ou o x2. Estas coordenadas não são coordenadas cartesianas, o Q1 e o Q2. O x1 e o x2, reparem que também já não são, não é? São as coordenadas segundo a vertical. Mas descrevem o comportamento do sistema e a configuração do sistema. E eu chamo-lhes coordenadas generalizadas. Não é? Bom, o que é interessante é que eu posso justificar a equação da Lagrange quando eu trabalho com as coordenadas generalizadas.
E até posso fazer mais, não é? Portanto, a equação de Euler-Lagrange, como eu a demonstrei, ela acaba por ser equivalente a ou é uma condição necessária de mínimo, não é? De mínimo de um funcional que era o funcional da ação. Não é? Então, lembram-se que tínhamos definido a ação, que era o integral da diferença entre energia cinética e energia potencial ao longo do trajeto em que o nosso sistema se percorria. E depois perguntámos assim, então, condições verificadas qual é o trajeto que conduz ao mínimo da ação. Não é? E saiu a equação da Lagrange. Mas eu posso repetir ou modificar esse raciocínio e chego à conclusão que não tem necessariamente que trabalhar com coordenadas cartesianas. E mais, eu posso considerar que existem sobre o sistema forças externas que podem ser, por exemplo, forças ou momentos que agem, eu chamo, são as forças generalizadas. Os momentos é no caso das rotações, as forças no caso das translações. E posso ter forças dissipativas associadas ao atrito viscoso. E, portanto, a minha equação da Lagrange, em vez de ser esta quantidade que está aqui em baixo igual a zero, ela é igual às forças dissipativas mais as forças. Reparem que as forças dissipativas são negativas, mais as forças externas que eu estou a aplicar. Eu posso pensar também nas forças dissipativas, como é possível mostrar que as forças dissipativas podem vir da derivada de uma quantidade D em ordem às derivadas das coordenadas generalizadas. Esta quantidade D é chamada a função dissipação. Não é? Esta função dissipação, este D, é a potência dissipada pelas forças de atrito viscoso. Reparem que é uma potência, não é uma energia. Porquê? Porque, por exemplo, se eu substituísse aqui embaixo na equação da Lagrange o Fi por menos a derivada parcial da dissipação em ordem ao QI ponto, o que é que acontece? Eu tinha um termo parecido aqui assim com os outros termos, não é? Reparem que ela é a derivada da Lagrangiana em ordem a QI ia ser a derivada da energia cinética menos a derivada da energia potencial. Só que aqui, e essas são energias, não são potências. Só que aqui eu estou a derivar em ordem a QI e aqui eu estou a derivar em ordem a QI ponto. Portanto, se eu estou a derivar em ordem a QI ponto, o D tem que ser uma potência, porque aparece dividida também pelo termo. E para isto ficar dimensionalmente correto. E, portanto, eu posso, com esta equação generalizada, eu agora posso fazer muitas coisas. Até vamos depois, no fim da aula, fazer uma generalização para o caso em que eu tenho sistemas elétricos e mecânicos. Alguma pergunta sobre o que eu disse até agora? Pronto, então vamos ver alguns exemplos. Eu vou fazer alguns exemplos, vou-vos pedir também para fazer um exemplo. Vamos supor que eu tenho o pêndulo. Não é? Tenho uma massa, tenho um ponto material, vamos supor que não tem dimensões. Estou a supor que o braço do pêndulo não tem massa, não é? Senão teria um problema bastante mais complicado. Também era possível resolver com técnicas semelhantes. Portanto, eu tenho generalizações das equações de Euler-Lagrange quando eu tenho sistemas em que a massa está distribuída no espaço. Sistemas de parâmetros distribuídos. Mas vamos supor que a massa, que a barra, não, e são estes problemas que nos vão aparecer, vamos desprezar a massa desta barra do pêndulo e supor que toda a massa está concentrada aqui sim, na ponta. E embora eu possa definir um movimento em duas coordenadas x1 e x2, coordenadas cartesianas, não é? Ortogonais, se calhar eu só tenho aqui um grau de liberdade, não é? Porque
meu pêndulo tem 2 graus de liberdade, x1 e x2. Não é? Mas depois tem uma restrição. E a restrição é que ele está sempre à mesma distância da origem. Não é? Se tem uma restrição, o meu número de graus de liberdade é o número de graus de liberdade do sistema não restringido, menos o número de restrições que é um, só tem um. Portanto, só preciso de uma variável generalizada. Está bem? E posso escolhê-la de várias maneiras. Vou escolher uma maneira muito natural, é escolher o ângulo. Não é? Então, vamos escrever as equações de energia cinética e de energia potencial. Reparem, aqui a energia cinética, isto tem a ver com o quê, não é? Tem a ver, reparem que θ ponto é a velocidade angular, não é? Mas eu tenho que multiplicar θ ponto pelo raio para ter a velocidade linear segundo a tangente, por isso é que me aparece aqui o L. Não é? Então tenho um meio de m vezes a velocidade tangencial ao quadrado, no fim de contas é isto que está aqui, e pronto, é a energia cinética do pêndulo. E tenho a energia potencial em que eu estou a supor que eu posso sempre somar uma constante na energia potencial. Estou a supor que essa constante é zero, o que corresponde a dizer que o pêndulo numa determinada posição, que é a posição virada para baixo neste caso, é zero. Portanto, eu podia fazer isto de várias maneiras, podia ter juntado aqui uma constante arbitrária. Não é? E então o que é que eu tenho aqui assim? Tenho mg, e agora L cosseno de θ vai ser a elevação em relação ao ponto mais baixo. Não é? Portanto, quando o θ aumenta, eu vou aumentando a energia potencial do pêndulo. E agora, a Lagrangiana é T-1, tem a minha equação que eu escrevi aqui agora, pronto, é fazer estas derivadas, não é? A derivada parcial do L em ordem ao Q ponto, reparem que o que é o meu θ, é o dl dθ, vai ser esta quantidade. É só, reparem que energia... Sim, sim. O professor disse que quando o θ aumenta, a energia potencial vai aumentando? Quando o θ aumenta, a energia potencial vai aumentando, sim, não é? Se eu vou subindo, eu vou ter uma altura cada vez maior, não é? Então, quando é π meios, Estou no máximo. quando até π meios é no máximo. E cosseno de π meios é zero. Sim, tens razão. Tens toda a razão. É. Portanto, se calhar o que aí está a acontecer está... Este θ não é este ângulo, é o outro. É o de cima. Possivelmente é isso que está a acontecer. Tenho que ver isso depois, está bem? É o ângulo medido cá de cima. Não é este ângulo cá de baixo, mas é o ângulo cá de cima. Se for o ângulo cá de cima é seno. Está tudo... Há um fator de π, não é? Há um π. Há aqui um π. Deixa cá ver. Eu depois faço um bonequinho. Eu vejo esta coisa com calma. Se o professor estiver a definir o potencial zero quando x2 é zero e for positivo para baixo, por exemplo. É capaz de ser isso. Bem. Eu faço depois um bonequinho e refaço esta setada, está bem? Está bem, está bem. Explico isso. Ok. Então, reparem que esta questão até faz. Qual é a dificuldade disto? Né? Nós definimos bem as energias cinética e potencial. Está bem? E é talvez a dificuldade maior. A partir daí, assim, isto é tudo derivar e somar, e a pessoa pode enganar-se nas contas, não é? Mas se fizer as contas certinhas, rapidamente, não é? Se eu calcular estas derivadas, fica com esta expressão que está aqui em baixo.
e com esta expressão que está aqui embaixo. Um outro exemplo é este. E eu queria que tentassem fazer por vós. Está bem? Portanto, eu escrevi aqui assim a expressão da Lagrangiana em geral, a equação da Euler-Lagrange e agora reparem, eu vou ter uma energia cinética, não é? A energia potencial só depende da altura, não é? E a energia cinética vai ser, eu vou ter aqui duas componentes, vai ser a soma destas componentes das velocidades. Tentem escrever, então, energia cinética primeiro, depois quando acabarem, levantem o braço, quando tiverem energia cinética, eu mostro o acetato a seguir para confrontarmos, e depois continuo. O braço não, a mão. Então, uns minutinhos para fazerem isso. Assim que escreverem o L, levantem a mão, está bem? Não ponho a solução toda, mas começa a pôr o L. Por aqui temos duas variáveis livres, ou não? Exatamente. Okay. Aqui não há restrições. Não é? E, portanto, vou ter um T que é assim, está ok? E vou ter um U que é pura e simplesmente o resultado da altura. Agora tentem lá obter as equações, para ver se sabem calcular derivadas. Reparem que as derivadas parciais são só com os símbolos que aparecem. Né? Então vamos ter duas equações, uma para x e uma para... Exatamente. Isso é outra coisa que eu quero que vejam. Eu vou ter uma equação para cada uma das variáveis das coordenadas generalizadas. Então, quando chegarem ao fim, levantem depois a mão, por favor. Mais uns minutinhos. Já agora pensem se faz sentido, não é? Porque este é daqueles problemas que eu consigo resolver com mecânica newtoniana muito facilmente. Portanto, pensem se a vossa solução faz sentido. O pêndulo já é uma coisa em que não é fácil, já começa a ter consegue-se fazer com mecânica newtoniana,
Mas já dá um bocadinho mais de trabalho. Agora, é muito fácil arranjar problemas em que, com mecânica newtoniana, são várias páginas e com mecânica lagrangiana é uma página. Mais um bocadinho. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode, não é? Vejam lá se chegaram a esta solução. Portanto, eu tenho segunda coordenada x e segunda coordenada y. Né? Segunda coordenada x, eu chego à conclusão que o x2 ponto é zero, não é? Eu não tenho impulso. Segundo x, apenas o único impulso é a velocidade inicial, não é? E segunda coordenada y é a força da gravidade que está a agir. Toda a gente acordou? Não querem fazer perguntas sobre isto? Não há ninguém que tenha assim uma sombra de dúvida? Eu tenho por acaso uma dúvida, não percebo como é que aparece este menos aqui atrás do DDT. Este menos atrás do DDT, aqui nesta, Não, no segundo, no segundo, pode ser uma gralha, deixa cá ver, é muito fácil, porque tu tens o DL de y ponto, onde é que a gente tem o DL de y ponto, vai ser 2, desculpa, vai ser my ponto. É para estar ali menos mg menos DDT, não deveria só ser DDT de my ponto menos mg? Espera aí. Estou convencido que isto está certo, mas posso me ter enganado. Terem um termo qualquer. Então, deixa cá ver. DL de y ponto vai ser o DL de y ponto vai ser my ponto. Que eu escrevi aqui com o menos, porque se calhar passei para a esquerda. O que é que eu fiz aqui, de facto? Tens razão. E depois tenho o DL de y, que é o mg. E esse tem o sinal menos. Eu acho que o professor se calhar queria passar para o outro lado da equação, então pôs lá o menos, mas só que ficou do outro lado. Pois, há aqui um menos a mão, aqui um menos trocado, não é? Este aqui é Sim. mais. No Eu acho final, que na primeira também tem essa gralha. A primeira, quando vai para a coordenada x, ter o menos atrás. Eu acho que aí embaixo no Y são os dois, sinal, deviam ser os dois mais. Mas o resultado era igual. O DL de y. Não, peraí. O DL de y é menos mg. Exatamente. E depois tem um sinal menos. O DL de y é menos mg. Tem o menos fica mais. Portanto, são os dois mais. Está bem? Ok. São os dois mais, portanto, isto está certo. Sim. Okay. Está certo, embora não seja óbvio. Possivelmente eu, quando fizer esta conta,
fiz qualquer passagem que era desnecessária. Portanto, isto de facto é mg mais, isto está correto. Não é? Repara que a aceleração tem que ser menos a gravidade, não é? O y está a apontar para baixo. Não é? A gravidade puxa para cima. Desculpa. O y puxa para cima e, portanto, ele está e a força da gravidade aponta para baixo. Portanto, isto aqui tem que ser este resultado aqui. Está bem? Portanto, estes dois podem ser os dois mais ou os dois menos equivalentes. Mais perguntas? Reparem que a partir daqui assim eu agora podia definir um estado, não é? Tinha que definir variáveis de estado, que era o x e o x ponto, o y e o y ponto. Ok, agora vamos ver um problema que resolvido com mecânica newtoniana, é muito, muito complicado. Portanto, eu tenho, não sei se têm presente, se alguma vez foram ou costumam ir, ou se lembram, no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, aquele Museu da Ciência, tem lá uns poços, que é assim, eu acho que aquilo é aproximadamente um cone, se não é um cone, eu julgo que é um cone, tem um buraco no meio, e depois nós atiramos umas esferinha anda para ali às voltas no cone, não é? Quando perde energia, ela vai para ali fora. Pronto. E isto é algo semelhante. Portanto, eu tenho um cone e tenho um ponto de material que anda em cima do cone devido à força da gravidade. Não é? Portanto, tem uma restrição que é andar em cima do cone. Aqui neste caso, eu tenho um problema que tem simetria cilíndrica, quer dizer, isto vai... as coisas vão se repetir de uma certa maneira em torno deste eixo vertical. E, portanto, se calhar é razoável usar as coordenadas generalizadas, o R, o θ e o Z. Está bem? Portanto, quando eu quero descrever a posição deste ponto, eu vou usar o quê? Vou usar a altura até aqui este segmento a verde, depois este segmento a vermelho e o ângulo que este plano definido pelo R e pela origem faz com o eixo, salvo erro, é o XY, o XZ. Está bem? Este ângulo θ que está aqui marcado em baixo azul. Só que eu agora tenho uma restrição. Não é? E a minha restrição é que a esfera anda em cima do cone. Ao ter uma restrição, eu vou perder uma das coordenadas generalizadas. Mas eu sei que se o alfa for o ângulo que a vertical faz com uma das diretrizes do cone, então a tangente do alfa é o R sobre Z. Não é? É o cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente. E lembrem-se que a cotangente é o inverso da tangente, portanto é o Z sobre R. Não é? E, portanto, o Z desta expressão aqui vem que o Z é o R cotangente de alfa. Está bem? Ou seja, nós podemos tomar destas três variáveis R, θ e Z, nós podemos tomar apenas duas e depois calcular a outra a partir desta relação. Reparem que eu não posso tomar duas quaisquer, porque as que estão relacionadas pela restrição é o Z e o R. Não é? Portanto, eu tenho que tomar o θ e depois, aqui neste problema, escolhe-se o R. Não é? Era possível ter escolhido também o Z, as equações vinham diferentes. Portanto, vamos tomar como variáveis generalizadas o R e o θ, e depois o Z é calculado por esta relação. Pronto. Agora, um bocadinho de trigonometria. Pus isto aqui, que é para eu próprio não me perder. Por definição, a cossecante de alfa é 1 sobre o seno de alfa. E agora vamos ver aqui uma relação que vai ser útil um bocadinho mais abaixo. Já vamos usá-la. Que é
1 mais cotangente quadrado de alfa, reparem, a cotangente é o inverso da tangente, mas a tangente é o seno sobre o cosseno, logo a cotangente é o cosseno sobre o seno. Está bem? Portanto, 1 mais cotangente quadrado de alfa é 1 mais cosseno de alfa sobre seno de alfa ao quadrado. Eu agora posso escrever o seno, desde que o alfa não seja 0. Posso escrever o seno como seno quadrado sobre seno quadrado. Mas o seno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de alfa é 1. Está bem? E, portanto, isto aqui não é mais, é um igual, desculpem lá. Isto aqui é um igual. E isto vai ficar 1 sobre seno quadrado de alfa. Mas 1 sobre seno quadrado de alfa, se pensarmos na definição da cossecante, é o quadrado, 1 sobre seno quadrado de alfa é o quadrado da cossecante do alfa. Está bem? Pronto. Então, vamos escrever a energia cinética. Eu tenho 3 componentes que eu marquei aqui a vermelho. Está bem? À parte aquele raio vetor R. Depois eu tenho uma componente da velocidade segundo R. Tenho uma componente tangente, e reparem que essa componente tangente é o R vezes a velocidade angular. E tenho uma velocidade segundo... e tenho uma componente da velocidade segundo o Z, que é um Z ponto. Não é? Portanto, a minha energia cinética vai depender do quadrado desta, chamemos de rapidez, não é? Velocidade do módulo vetor. Aqui é o R ponto quadrado, mais o R θ ponto quadrado, mais o R ponto quadrado. E agora reparem que aqui eu estou a usar o facto do Z ser o R cotangente de alfa. Não é? E, portanto, quando eu tenho aqui assim o Z ponto, vai ser R ponto cotangente de alfa, ou seja, o Z ponto quadrado vai ser R ponto quadrado cotangente quadrada de alfa. Está bem? Pronto, e agora vou juntar o primeiro termo e o último, ponho o R ponto quadrado em evidência e fica 1 mais cotangente quadrada de alfa. E eu sei que 1 mais cotangente quadrada de alfa é a cossecante quadrada de alfa. E vem-me esta expressão que está aqui. Este termo é o que estava ali no meio, e os outros dois dão este termo. E, portanto, a minha energia cinética vai ser 1 meio da massa vezes o quadrado daquela velocidade. Portanto, já tenho a minha energia cinética. A energia potencial é o mgz, mas o z é R cotangente de alfa. Reparem que o z é a altura a que está o ponto material. Portanto, a minha função lagrangiana vai ser T menos U, é pegar nas expressões anteriores e colocá-las aqui. Está bem? Pronto. Agora, vejam com atenção o que é que eu vou fazer, porque é um raciocínio que não só é comum e é prático, mas que leva a coisas até muito importantes do ponto de vista, por um lado, da física, mas por outro, até do controle. E estas coisas podem ser usadas no controle óptimo com outras interpretações. Reparem, o L, olhem para a expressão do L, ele não depende explicitamente do θ. Ele está a depender do θ aqui através do θ ponto. Portanto, a derivada parcial do L em ordem... Este aqui é uma derivada parcial, também tenho que corrigir isto. A derivada parcial do L em ordem ao θ é 0, porque o L não depende explicitamente do θ. Ou seja, este termo não está lá, e a minha equação do Euler-Lagrange fica por simplesmente isto, não é? Porque reparem, a equação do Euler-Lagrange seria isto menos o dl dθ. O dl dθ é 0, portanto isto fica igual a 0. Ora, isto é uma derivada total em ordem a t vezes uma certa quantidade. Se essa derivada total é 0, esta quantidade é constante. Não é? Mas esta quantidade, o dl dθ ponto, não é mais do que o m r quadrado θ ponto. Eu sei que isto é constante. Está bem? De facto, isto exprime a conservação do momento angular. No caso do controle óptimo, é
uma conservação do costado. Que é uma coisa que neste momento se calhar ainda não conseguem perceber, mas pode ser que um dia que estudem controle óptimo se lembrem disto. Okay? Portanto, eu tirei aqui assim um princípio de conservação da equação de Euler-Lagrange. E tenho a minha equação para o θ. Agora reparem, que constante é esta? Se esta quantidade é constante, eu posso fazê-la para t igual a 0. Não é? E observar que o θ ponto é a velocidade angular em t. Portanto, o θ ponto em 0 é a velocidade angular da partícula em torno do eixo vertical no instante 0. E, portanto, esta constante é que eu chamo C' é m r de 0 ao quadrado, ômega 0 ao quadrado. Isto é um momento de inércia. Este é o momento de inércia. Este é o momento angular. Exatamente. E, portanto, isto exprime a conservação do momento angular. O momento de inércia, pá, é o momento de inércia é o teu J, não é? Tens J vezes... É o análogo da massa para a rotação, não é? Isto aqui é a mesma quantidade que se conserva. Repara, no momento angular, o que é que tu tens? Tu tens a massa e o momento que é mv, não é? No caso da rotação, tu tens o momento angular, tens o momento de inércia, vezes a aceleração angular igual à soma das forças, não é? O momento de inércia é o mr quadrado. Ok? Quando tu multiplicas pelo θ ponto, tens o momento angular. E o que eu te estou a dizer é que essa quantidade fica constante. Está claro? Percebeste o que eu disse? Sim. Ok. Obrigado. Ok. E, do ponto de vista matemático, o que acontece é que nós impomos condições iniciais que correspondem à posição inicial da partícula e à velocidade angular inicial da partícula, e temos aqui logo uma equaçãozinha, não é? Temos aqui uma equação. Eu depois escrevo as equações todas no fim, reparadas. Depois tem a equação de Euler-Lagrange para o R. Tem a equação de Euler-Lagrange para o R. Está aqui escrita a equação de Euler-Lagrange. Pronto, eu não omiti aqui as contas, só pus o resultado final. Espero que esteja certo. Deve estar, porque eu fiz uma simulação ao princípio. Não estava a perceber a simulação, mas depois acho que é perceptível. Pronto. E depois tens uma equação para o θ ponto. Que é a equação que tínhamos deduzido no slide anterior, que é esta aqui. Não é? Reparem que eu aqui tinha o C', que era M. Isto tudo era o C', não é? Se eu dividir por M, eu tenho o que se chama o C. Este C é o R quadrado de 0 ômega de 0. Porque este M vai cortar com aquele quando eu escrevo as equações. Portanto, eu vou ter uma equação para o θ ponto, que é θ ponto igual a um C, que é R quadrado de 0 ômega de 0, sobre R quadrado. Esta depende de T e o θ ponto também depende de T. Portanto, o θ de T é a condição inicial mais o integral do inverso do R quadrado vezes o C. E eu agora posso tirar este θ ponto daqui e ir, ou posso pegar nele, não é? Com esta linguagem virtual que nós usamos, e pô-lo ali assim naquele θ ponto e eliminamos isto. E reparem que ficava θ ponto ao quadrado, portanto ficava qualquer coisa sobre R à quarta, mas depois tens aquele R em cima, fica daqui um R ao cubo. Não é? E portanto aqui tens as duas equações, uma equação para o θ ponto e uma equação para o R. Repara que, em geral, nós temos, nas coordenadas generalizadas, temos equações de segunda ordem, que o θ ponto só depende de uma equação. Portanto, a situação é um bocadinho mais simples. Não é? Mas isso, pronto, foi o resultado da equação, do problema. Reparem que o alfa também tem este aspecto muito impressionante, não é? Mas o alfa é um número. E, portanto, o que nós temos aqui são constantes. Guia a aceleração da gravidade,
não é? E isto dá-te esta equação. Reparem que se o R for 0, isto não fica bem definido. Não é? Mas nós vamos considerar situações fora. O 0 é trivial, aquilo que ficou lá, bateu no vértice do cone. Bom, então eu tenho estas duas equações, vou ter como variáveis de estado o θ. Reparem que não preciso do θ ponto, porque a equação do θ é de primeira ordem. Mas para o R preciso de duas equações, ou duas variáveis de estado, que é o x2 e o x3. Desculpem, que é o x3, que é o R e o R ponto. É que eu chamo x2 e x3. Não é? E, portanto, vou ficar com estas equações que estão aqui em baixo, não é? Que não é mais do que transcrever as duas primeiras em termos de x1, x2 e x3. Alguém tem dúvidas sobre isto? Isto é muito simples, mas nós temos que ter alguma destreza e segurança, à parte das contas serem mais complicadas ou menos complicadas, mas no procedimento de obter um modelo de estado a partir de equações de ordem superior, que era de segunda ordem. Ninguém quer perguntar nada. Ok, vamos avançar. Podemos sempre voltar atrás. Pronto, e então eu fiz uma simulação. Eu depois ponho, ainda não fiz isso, mas daqui a bocadinho vou fazer. Ponho o código. E até é engraçado vermos o código a funcionar com uma animação. Considera uma massa de 100 gramas, uma velocidade inicial de 1 radianes por segundo, a aceleração da gravidade 9,8, um alfa de 45 graus, não é? Π sobre 4. E agora, dependendo das condições iniciais, eu vou ter soluções muito diferentes, não é? Posso ter soluções muito diferentes. Aqui tem a solução azul, ele começou ali naquela bolinha vermelha, em cima, e foi dando estas voltas. Em baixo temos a projeção segundo o eixo horizontal. Reparem que isto acaba por definir aqui assim, está sempre fora de um círculo. Este círculo, nós podemos interpretá-lo. Qual é a vossa interpretação? Dele nunca entrar naquele círculo. Isto é um sistema, reparem, não consideramos dissipação de energia. Qual é a vossa interpretação daquele círculo? Só uma coisa, então a bola está a deslizar, não está a rolar, certo? A bola está a deslizar, exatamente. Portanto, se a bola... Eu disse bola por abuso de linguagem. Portanto, é uma partícula que desliza, não é um corpo. Porque senão eu tinha que considerar a energia de rotação da bola, da esfera. Não é? O problema ficava bastante mais complicado. Qual é a vossa interpretação sobre ele nunca entrar naquela circunferência? Vejo-me as mãos, mas as mãos eram de há bocado, não é? Baixem as mãos se não quiserem verdadeiramente falar. Se agora não é preciso levantar a mão para falar, não é? Ninguém tem uma interpretação sobre ele não entrar ali? Possivelmente a energia potencial seria baixa demais. A energia total, a energia total. Ele está a trocar energia cinética com potencial, não é? Sim. E nunca a gasta. Portanto, na energia, ele, quando está cá em baixo, pá, não é? Ele nunca vai a um sítio para em que a energia seja abaixo de um determinado valor. É a minha interpretação disto. Não fiz as contas. Se fosse esse o caso, podia estar nesse círculo desde com uma velocidade. Se eu mudasse a velocidade inicial, eu podia invadir aquele círculo, não é? Ou se tivesse condições diferentes. Se eu tivesse começado com condições iniciais diferentes, repara que aqui eu estou a apontá-lo eu estou a apontá-lo de uma certa maneira, porque estou a escolher o teta-ponto, né? Estou a escolher uma velocidade radial também de 0, portanto estou de uma certa maneira. Eu não tenho a certeza que a minha interpretação esteja correta, mas... Diz? Mas com estas condições a bola não caía
para o vértice, porque não temos velocidade radial, estamos a 1 metro, não é? Ele cai para o vértice. Não tens radial, mas não tens radial, mas E o x2 era o z, não era? Era a altura. o x2 é... Não, o x2 é o r. Pronto, x2 ok. é o r, ok? X2 é o r. Mas mesmo assim ele não. Ele devia vir para baixo. Eu, às tantas, pá, peraí. Ele devia cair. Assim, para o vértice. Deixa eu ver onde é que eu tenho dele testado, onde é que ele está. Está aqui. Não é? Portanto, o x2 é o r, o θ é 0. O θ inicial é irrelevante, não é? Da maneira como ele constrói isto. A velocidade inicial do r é 0. Estás-me a dizer que ele devia cair. De facto, há umas em que cai. Será que eu troquei aqui qualquer coisa? Se calhar troquei. Queres ver a simulação? Vamos ver a simulação no MATLAB. Eu vou pôr o programa, pá, e depois vocês veem os erros que eu fiz. E corrigem. Agora deixem-me cá ver aqui as condições iniciais que eu pus, só para confirmar. Pois estou a usar estas condições iniciais, não estou a usar outras. É 0, 1, 0. Estes movimentos são difíceis de interpretar, de modo geral. Vamos lá ver. Eu estou a ver um ecrã preto, não sei se os meus colegas também. Peço desculpa. Pois é, que eu tenho que fazer a share de tudo. Espera aí. Esqueci-me de fazer o... Eu tenho que fazer stop share e tenho que fazer share do... Tenho que fazer share do screen. Agora conseguem ver o meu ecrã do MATLAB, não conseguem? Sim. Então, vamos lá ver agora se isto funciona. Estas coisas têm uma tendência desgraçada para não funcionar quando a gente as demonstra aos alunos. Outro dia tinha um programa testadíssimo, fui corrê-lo, pum, mensagens de erro vermelho. Conseguem ver? Sim, dá para ver. E vai gerando aquela figura que precisamos estar aqui de castigo. Ok? Eu dou-vos o código. Agora, deixem-me comentar-vos uma coisa, que é, a pessoa pode dizer assim, ele cá em cima anda mais depressa do que lá em baixo. Mas isto é a simulação. Não se esqueçam que esta simulação é com passo variável. E, portanto, nas zonas em que ele que são mais suaves, ele anda mais depressa. Nas zonas, e aqui vê-se muito bem. Há umas zonas em que ele tem que andar mais devagar. E agora aqui há outra parte. Bem? Portanto, este tempo não é o tempo real da evolução é o tempo em que ele demonstra, ele está a mostrar os pontos de segundo a segundo e os pontos não são equiespaçados no tempo de simulação. Diz? Estava a dizer que ele parece que ele sai o primeiro ponto, já tem velocidade radial, porque ele em vez de ir para baixo, vai para ali para a esquerda. Porque... Ele vai um bocadinho para a direita, um bocadinho para o lado, não é? Aqui.
Aqui consegues ver Sim, é esse, é exatamente isso. Consegues ver isto? Ok. Eu estou convencido que o código está certo. De qualquer maneira, podes ver. E é uma questão de interpretação. Estes movimentos são muito difíceis de interpretar. Mas vejam isto depois. Aliás, é engraçado verem o código, a maneira como o código está feito. Está bem? Pode ser que descubram algum gato meu. Ok. Então, eu agora queria falar ainda sobre uma outra coisa. Que é, ainda temos um bocadinho de aula. Vamos para os status. Pronto, conseguem ver os status, não é? Sim. Pronto, um exemplo, atrito viscoso 1, estão a conseguir ver. Este exemplo é um exemplo em que o exemplo é muito simples, até este pode facilmente ser feito com mecânica newtoniana, mas que eu pus aqui assim para chamar a atenção que eu posso ter também efeitos de atrito viscoso, perdas, tenho aqui estas duas perdas, e então, nesse caso, o que é que acontece? Eu posso fazer as coisas de duas maneiras. Ou sei quais são estas perdas e coloco-as logo diretamente na equação, ou então sei que estas perdas correspondem a termos que dependem do quadrado das velocidades, ou do quadrado da velocidade relativa entre as pontas dos amortecedores. Por exemplo, este amortecedor beta 1 tem uma ponta parada, portanto, será a velocidade se o Q1 for a deslocamento da massa M1, o Q1 ponto é a velocidade desta outra ponta, não é? E, portanto, eu vou ter aqui assim uma potência de dissipação que é beta 1 Q1 quadrado, Q1 ponto quadrado. No outro caso, a velocidade depende, é a velocidade relativa que me interessa, não é? É a velocidade relativa, é a diferença de velocidades que me faz ter atrito viscoso aqui. Portanto, eu vou ter o beta 2 vezes a diferença de velocidades entre o Q1, entre o 1 e o 2. Reparem que se isto é entre o 1 e o 2 ou entre o 2 e o 1 é irrelevante, não é? Porque está ao quadrado. E agora a força vai ser a derivada disto. A força vai dar a derivada disto. E é sempre uma força negativa. E, portanto, eu posso juntar diretamente estas forças. Posso calcular aquele potencial de dissipação, ou então escrever diretamente estas forças e colocá-las no lado direito da equação de Lagrange. Reparem que elas têm um sinal menos. Não é? É preciso ter cuidado com os sinais, se a gente junta à esquerda ou junta à direita. Pronto, este exercício tinha a ver só com isto. A outra coisa que eu vos queria ainda dizer, e pronto, estão aqui as equações, pronto, depois podem ver isso com cuidado. A outra coisa que eu vos queria dizer é assim, eu de facto posso generalizar esta abordagem de Euler-Lagrange a outros domínios. Eu posso ter o domínio elétrico ou eletromagnético e ter sistemas. Isso é útil porque eu para a teoria de circuitos tenho teorias muito boas, não é? Tiveram uma cadeira que vos moeu o juízo de introdução à teoria de circuitos, não é? Teoria de circuitos. E viram, por exemplo, métodos de nós, métodos das malhas, quer dizer, são coisas perfeitamente sistemáticas e que, no fim de contas, fazem equilíbrios de correntes e de tensões, não é? Um pouco como o método Newton. Mas eu posso ter esta abordagem baseada na energia. E se eu tiver esta abordagem baseada em energia, posso ter uma vantagem, porque se eu tiver um sistema que baralha a parte mecânica e a parte elétrica, não é? O que é que eu posso fazer? Eu posso definir análogos elétricos das variáveis generalizadas, okay?
e exprimir nelas as energias cinética e potencial. Há um senhor, tem aqui uma referência, esta referência não se consegue arranjar livremente na net, isto custa $30, sou sócio do I3S, conseguia por 16, mas o essencial está aqui. Vocês podem olhar para os meus acetatos. Basicamente, o que é que se pode fazer? Eu posso ter uma tabelinha, né, em que eu defino quais são as minhas variáveis generalizadas típicas de um circuito elétrico. Que podem ser a carga e a derivada da carga é a corrente. Está bem? Se quiserem, nós pensamos em termos de corrente, não é? A carga seria uma carga equivalente tal que a derivada dessa corrente, se quiserem pensar assim. E então eu digo assim, uma fonte de tensão é o quê? É uma força. E entra na equação da Lagrange na parte das forças. Uma indutância vai contribuir para a energia cinética e vai contribuir para a energia cinética como um meio de Li quadrado. Ora, o I corresponde à derivada da coordenada generalizada. Este aqui é a carga, mas também é a coordenada generalizada. Se eu tiver um condensador, o condensador armazena energia, tá bem? E é o integral da corrente, ou então é a carga ao quadrado dividido pela capacidade, 2 vezes a capacidade, e entra aqui na parte de energia potencial. Portanto, eu posso, se tiver uma resistência, eu estou a dissipar energia. Tá bem? Esta aqui é muito fácil de ver que a energia é dissipada assim, não é? Portanto, é o IV. Desculpa. E posso ter os condensadores, posso ter também os transformadores, que é uma coisa que nós normalmente não temos usado muito, se calhar não vamos usar muito, mas posso ter também, que entra na parte da conversão de energia cinética. Pronto. E agora posso ter uma tabela semelhante, que no fim de contas são aquelas coisas que nós vimos, não é? Para os sistemas mecânicos de translação, não é? A força são os sistemas exteriores, de forças exteriores, a massa contribui a energia cinética, as molas dão-nos uma energia potencial, os amortecedores dão-nos um termo de dissipação. E tenho este potencial de dissipação aqui, que é o quadrado da diferença de velocidades entre a ponta do amortecedor. Tá bem? E posso ter também os sistemas de rotação, posso ter os sistemas de rotação, que é semelhante, só que agora, em vez de massa, eu vou ter um momento de inércia e está a rodar. Não é? Em vez de deslocamento, eu vou ter um ângulo de rotação. Em vez de forças, eu vou ter binários, não é? Mas posso ter a mesma tabelinha preenchida. E estas tabelinhas dão um jeito enorme para os exames. E posso fazer isto também em termos das tensões, em vez de fazer com as correntes. Posso ter uma formulação dos circuitos elétricos diferente. Pronto, então deixem-me só fazer-vos um exemplo. Vou tirar isto aqui. Fazemos um exemplo. Um exemplo é um alto-falante. Está bem? No alto-falante, o que é? Basicamente, eu tenho um ímã, esta peça aqui desenhada em corte, que é o frame. Isto é um ímã que está a gerar um campo magnético nesta zona aqui. Conseguem ver o meu cursor, não conseguem? Sim. Ok. Portanto, aqui nesta zona nós temos um campo magnético, neste entreferro, nós temos um campo magnético e ali temos outro campo magnético. E agora temos o cone que vai vibrar e depois vai produzir ondas sonoras, não é? Que a gente ouve. E esse cone está suspenso ou está agarrado. Normalmente isto não está virado para cima, pode estar na horizontal. O que importa é que há aqui umas molas.
Não é? E há um efeito de dissipação, porque o cone também raspa lateralmente, há um efeito de dissipação. E o cone está ligado solidariamente a uma bobina que eu estou aqui a ver em corte. Portanto, eu estou a ver aqui uns fios deste lado e virem para cá, dão a volta e vão para lá. Tem aqui um circuito da bobina. Está bem? Que eu vou... Esse circuito da bobina tem uma resistência R, tem uma indutância L e eu aplico-lhe uma tensão V0. Está bem? Que é a tensão de onde vem o meu sinal, tipicamente. Então, eu aqui assim, se eu fizer uma análise em termos de graus de liberdade, o que é que eu tenho? Basicamente, eu vou ter a corrente no circuito elétrico e vou ter um movimento X do cone, está aqui neste referencial. Não é? O referencial que mede o desvio do cone. O referencial não está preso ao cone, está fora e ele está a medir o deslocamento. Se eu quiser ser purista, eu vou tomar como variáveis generalizadas a posição e a carga. Está bem? Mas tendo em conta que esta carga é tal que o que de facto eu estou a definir é a corrente que é derivada da carga em ordem ao tempo. Então, vamos puxar esta coisa aqui para este lado. O que é que eu tenho? Aqui o que eu tenho é uma energia cinética, que é o termo associado à corrente. Vou àquela tabelinha e tenho aqui sim um termo associado à indutância, à corrente a passar na indutância. Está bem? 1/2 de L quadrado. Depois, e termos, reparem, no circuito elétrico, eu tenho o R, o L e tenho a tensão. Não tenho mais termos. No caso, na parte mecânica, o que é que eu vou ter? Eu vou ter, ou pronto, eu vou ter mais um termo que já vou falar nele. Na parte mecânica, eu vou ter a massa vezes a velocidade ao quadrado. Isto só. Estou a supor que isto se desloca só numa certa direção. Bem. E depois tenho um outro termo, que é a força eletromecânica, a eletromotriz induzida. Lembrem-se que quando esta bobina se desloca aqui no campo magnético, eu induzo uma corrente. Está bem? Isto tem a ver com essa energia gerada pela força associada à força eletromotriz induzida. Um pouco no motor, aquele pseudo-gerador que aparecia, não é? Há uma tensão que aparece ali, assim. Não é nenhum gerador que lá esteja. A energia potencial vem de onde? Vem das molas. Não é? Tem aqui estas molas, e estas molas, não confundam estas molas com as induções, não é? Isto é mecânico. A energia potencial da mola é 1/2 de K x quadrado. É? E depois tem dissipação. Como é que eu tenho dissipação? Eu tenho uma dissipação mecânica. Este B é o coeficiente de atrito ali do cone com as paredes, os objetos que encostam nele. E aqui tem a velocidade do cone ao quadrado. E depois tem a dissipação. Uma vez mais vou à tabelinha e ver assim, quais são os elementos de dissipação que eu tenho ali elétricos. Tenho a dissipação da corrente, associada à corrente na resistência. Pronto, e agora vou escrever a minha equação da Lagrange. Portanto, tenho o meu T, tenho o U, já sei que o meu L, posso escrever o meu L assim. O meu L é T menos U. Mas o T só depende o T depende de X ponto e... desculpem. O T depende da derivada das variáveis generalizadas e das variáveis generalizadas. Mas o U só depende das variáveis de posição. De maneira que quando eu ponho o L, isto simplifica e dá esta brincadeira que está aqui. O que é que eu faço agora? Bom, é pegar no T, no U. Reparem, este potencial aqui é o tal potencial de dissipação.
dá a força de atrito, não é? Isto é a equação associada à coordenada x. Pronto, e agora, se eu fizer estas derivadas, vou ter esta expressão que tem aqui. Agora, no outro caso, aparece-me a tensão. A tensão é o correspondente à força. Aparece-me aqui este termo adicional. Não aparece no caso da primeira equação. Não é? E uma vez mais, é agora dar corda ao lápis e calcular as derivadas para obter o que eu tenho aqui. Está bem? Portanto, este tipo de técnica tem esta vantagem de nós podemos, até de uma maneira muito sistemática, podemos de uma maneira muito sistemática escrever as equações de sistemas que misturam a parte mecânica com a parte elétrica. Não é? A única coisa que precisamos de conhecer bem é os fenómenos de interação. Aqui neste caso havia este termo aqui da força eletromotriz induzida. Também pode ser, não vem nas tabelas, mas também podia vir. Acho que não está lá na tabela. Este aqui não aparece nem nesta nem na outra. Não, ele não tem aqui este. Podia-se acrescentar uma linha. Bom, deixem-me só dizer-vos uma última coisa que é assim. No exame que a gente vai ter daqui um tempinho, eu não estou à espera que saibam as energias, exceto naqueles casos mais óbvios. Mas mesmo nesse eu vou escrever lá as energias. E, portanto, tem que escrever as energias sem comentários. Portanto, tem que depois... E escrevo as energias e escrevo a equação da Euler-Lagrange. Escrevo qualquer coisa ou como isto, se calhar como o que está aqui em cima. Não é? Aparece no teste, escrito. Não tenho que fazer cábulas, que é muito prático. E escrevo as expressões das energias. Depois tenho que saber usar as coisas e obter os modelos que forem necessários. Está bem? Alguma pergunta? Então, se não há perguntas,